Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, diz: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou, e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é uma passagem muito interessante. Aqui o rei de Israel, nessa época ele está se referindo ao reino norte, porque Israel nessa época estava dividido. E o reino norte não guardou a sua fidelidade com Deus. Mas Deus levantou grandes homens para pregar no reino norte, como o profeta Elias, profeta Eliseu, que nós lemos aqui, Oséias, Amós, e assim por diante, para falar a palavra de Deus para o povo que ele tanto amava. Aqui, o povo de Deus, que é o reino norte, o povo de Israel, estava em guerra contra a Síria. E a Síria estava armando emboscadas contra o povo de Deus. Então o rei da Síria armava emboscada para capturar o povo de Deus. Mas todas as emboscadas que eles estavam armando, Deus estava dando livramento ao povo de Deus. E fazer parte do povo de Deus é ter em nosso histórico uma lista de livramentos de Deus. Quero perguntar aqui, quem já recebeu o livramento de Deus na vida faz assim, ó. Quem faz parte do povo de Deus tem uma lista em seu histórico, uma lista de livramentos. E o rei da Síria não entendia por que a emboscada dele não dava certo. É claro que Deus, ele dá livramento ao povo dele que ele tanto ama. Aleluia! Deus, quando ele te livra, ele está demonstrando
além de tudo que ele tem para fazer na tua vida, ele está demonstrando o amor dele com você. Amém? E o rei da Síria, ele ficou indignado com isso. E ele fez uma reunião do alto escalão, né? E perguntou aos seus oficiais: quem está nos denunciando? E o rei perguntou aos oficiais: quem dos nossos aqui que é o espião? Quem está levando informação para o rei de Israel? Aí um dos oficiais, ele falou: meu rei, meu senhor, não tem espião no nosso meio. Sabe o que é? É que lá no meio do povo de Deus, daqueles crentes, tem um homem lá que é crente, tem um homem lá que é profeta, tem um homem lá que Deus fala com ele, tem um homem lá que tem intimidade com Deus, tem um homem lá que ouve a voz de Deus, tem um homem lá, chamado Eliseu, que tudo que o Senhor fala, até no seu quarto de dormir, quando o Senhor vai para o seu quarto, rei, que você fala as coisas da emboscada, ele sabe tudo. E ele pega e fala para o rei de Israel onde vai ser a emboscada. É por causa disso. Então, irmãos, olha só o que a palavra de Deus está nos falando. Que Deus estava usando o profeta Eliseu em revelação para trazer livramento ao povo de Deus. E você sabe, quando você lê essa palavra, você sabe o que você descobre? Que na verdade, um informante não estava no meio do inimigo. O informante estava no meio do povo de Deus. Era alguém no povo de Deus que era o cagueta, que era o espião, que era o informante. Porque o rei pergunta: onde ele está? E eles falaram: está lá em Dotã. Porque lá no meio do povo de Deus, tinha alguém que trabalhava para o inimigo. Tinha alguém que denunciava os crentes, que denunciava o povo de Deus. Irmãos, quem trabalha contra o crente, trabalha a favor do maligno. Quem denuncia crente, trabalha a favor do maligno. Quem levanta contra a crente, contra a igreja, contra o povo de Deus, está prestando um serviço para o lado de lá. É isso, irmãos, que quando você lê, você observa na palavra de Deus. Só que o reino norte, era um reino que não andava fiel com Deus, que não estava do jeito que Deus queria. Só que Deus estava levando o povo, para que o povo voltasse à sua vida de fé, para que o povo voltasse à sua obediência, para que o povo de Deus se ajustasse do jeito que Deus queria. Deus estava usando o profeta Eliseu para mostrar para o povo que ele era Deus, que ele estava cuidando do povo, para que o povo voltasse à sua obediência, para que o povo voltasse ao seu primeiro amor. Então, olha só o que o rei fazia, o rei de Israel. Eliseu falava assim: olha, a emboscada está em tal lugar, a emboscada do inimigo. Aí o rei de Israel mandava alguns soldados, da sua confiança, eles iam lá e via que exatamente o inimigo estava na emboscada. E a Bíblia fala que isso aconteceu por várias vezes. Então, Eliseu poderia falar para o rei: ô rei, você não acredita na minha palavra? Se eu estou falando que a emboscada está lá, por que você está mandando constatar? Só que Eliseu não falou isso. Por que Eliseu não falou isso? E eu quero que você entenda isso.
Porque Eliseu queria que eles vissem que realmente era de Deus aquilo ali que ele estava falando, para que o povo tirasse a prova. Então Eliseu não achava ruim do rei mandar pessoas para confirmar se aquela palavra dele era verdadeira ou não. Eliseu não achava ruim. Eliseu, ele não falou nada a esse respeito. Então, todas as vezes que o rei ia e via que tinha uma emboscada, o rei falava: a palavra é de Deus. O homem é de Deus. É porque Deus tem algo com a gente então. Então isso daqui, todas as vezes que acontecia, era uma prova que o rei e o povo de Deus tinha, de que Eliseu era de Deus. De que Deus que tinha e queria algo com aquele povo. Amém? Você está entendendo a palavra? Era isso. Então, o que esta palavra chama a minha, a sua atenção em primeiro lugar, que eu vejo nesta noite? Comprove você. Comprove você, constate você. Veja você, se é de Deus ou se não é. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 2, que o homem espiritual, se referindo ao homem e à mulher, o homem espiritual discerne bem a tudo, e de ninguém é discernido. Então, se você é filho, se você é filha de Deus, examine e conclua você, se aquilo é de Deus ou se aquilo não é de Deus. Amém? Como o rei de Israel fazia, como o rei de Israel estava hora após hora constatando a veracidade daquilo ali. Amém? Então, irmãos, vamos comprovar. Você que está aqui nos acompanhando nesta noite, você que nos acompanha na internet, submeta a nossa vida diante de Deus. Submeta a liderança desta igreja diante de Deus. Submeta a vida do pastor Cícero diante de Deus. Submeta este conselho da igreja diante de Deus. Submeta os nossos atos diante de Deus. Submeta as nossas obras diante de Deus. Submeta esta igreja diante de Deus e veja se é de Deus ou se não é. Veja se é de Deus ou se não é. Então, irmãos, pode entrar lá no seu quarto, na sua intimidade, na sua comunhão com Deus, coloque a Bíblia do seu lado, ajoelhe e faça essa oração. Porque, irmãos, se você descobrir que nós não somos de Deus, que esta obra não é de Deus, nos avise. Porque eu vou falar para os meus filhos congregar em outro lugar. Eu vou falar para os meus filhos ir para outra igreja. Porque eu não vou permitir que os meus filhos congreguem aqui, se este lugar não é de Deus. Os meus filhos só congregam aqui porque esta igreja é de Deus, porque o pastor Cícero é de Deus, porque a liderança é de Deus, porque o conselho é de Deus, porque esta obra é de Deus. Isso não é uma atitude de dúvida sua, mas é uma atitude de coragem, de fé. Pode submeter à prova, pode submeter porque Atos 17, versículo 11, a Bíblia fala que os bereanos escutavam Paulo pregar, depois pegava a Bíblia, o Antigo Testamento, e examinava se o que Paulo estava falando era de Deus ou se não era. E a Bíblia fala que os bereanos eram mais nobres. O que a Bíblia está falando? Irmãos, os bereanos, eles tinham uma atitude de nobreza. Quando você submeter a nossa vida diante de Deus, e as palavras que nós pregamos, isso é uma atitude de nobreza da tua parte. Observe as coisas que nós falamos e examina se isso é de Deus ou se não é. Se a direção que nós tomamos é de Deus ou se não é. Isso é uma atitude nobre da nossa parte, da tua parte, examinar isso.
Isaías capítulo 7, o rei Acás era um rei que não estava fazendo a vontade de Deus. E Isaías falou: Acás, Deus vai te dar livramento contra este rei no norte e contra a Síria. Acás, peça um sinal. Pode ser nas profundezas, pode ser nas alturas. Isaías 7, versículo 11 e 12. Acás, peça um sinal. Acás fala assim: eu não vou pedir, eu não vou tentar a Deus. O que Isaías estava falando? Acás, peça um sinal para você ver que esta palavra é de Deus. Acás, peça um sinal que Deus vai te mostrar que isso que eu estou falando e esta obra, ela é de Deus. Mas por que Isaías estava falando isso? Porque Acás, você vai ver o sinal, esse é o sentido da palavra. Porque você vai ver o sinal, você vai ver a palavra se cumprir. E aí, então, você se posicione. Você tome posição. É isso. E era justamente isso que o profeta Elias falou em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias chegou e falou: por que cocheais em dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva Baal. Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Mas o povo se calou. E Elias fez ali uma disputa e falou: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus. Elias quis dizer: hoje vocês vão ter a prova se Deus é Deus ou se não é. Hoje você que está aqui, você que nos assiste pela internet, tire a prova. Conclua você se o que está sendo pregado é de Deus ou se não é de Deus. Amém? Você está entendendo a palavra? É por isso que Malaquias capítulo 3, versículo 10, quando Deus fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e o Senhor fala: fazei prova de mim. Quando Deus fala fazei prova de mim, o foco ali, irmãos, não é o dízimo o foco, não é. O Senhor está querendo que o povo observe a palavra, que o povo viva a palavra, que o povo na época de Malaquias se posicionasse. Então Deus falou: olha, faça isso e faça prova de mim, que eu quero que vocês saiam de cima do muro, eu quero que vocês se posicionem. Então faça prova, não tenha medo de fazer prova. Gideão fez prova, é o Senhor que falou comigo, o Senhor está nessa obra. Ele fez prova e Deus respondeu a ele com sinais. Deus, ele não precisa dar resposta para ninguém, Deus não precisa responder para ninguém, mas a palavra nesta noite está abrindo uma exceção: faça a prova. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não tenha medo disso, não tenha medo disso, aleluia, glória a Deus. Não tenha medo disso, não tenha medo de provar e saber. Você sabe por quê, irmãos? Jó 39, do versículo 13 ao versículo 18, fala sobre a avestruz. E Deus fala: a avestruz coloca os ovos dela no deserto, sai, não sabe onde deixou os ovos, não sabe se um homem, se um animal irá pisá-lo. Ela sai porque ela fez isso com os seus filhos, a Bíblia fala, porque ela não tem entendimento, porque ela não tem sabedoria. É uma estupidez a atitude da avestruz, e ela não se importa com os seus filhos. Aí a Bíblia fala: mas quando ela vai correr, ela deixa longe o cavalo, ela balança as asas dela toda de alegria e sai correndo, mas destruiu a sua casa, destruiu a sua família, não sabe onde estão os seus filhos, mas ela corre mais do que os cavalos. 1 Pedro 4,10 fala que todos nós temos um dom, pelo menos.
A minha e a sua aptidão pode ser a melhor possível, mas a nossa aptidão sem sabedoria, sem entendimento, não vale nada. Porque todo o talento da avestruz, com uma velocidade maior do que a dos cavalos, mas a falta de sabedoria, a falta de entendimento, destrói a casa dela. E se você analisar a Bíblia, você vai ver que é isso. Porque Sansão era um homem que tinha uma unção, mas não tinha sabedoria da unção. Não adianta eu ter a visão se eu não possuir o discernimento da visão. Romanos 10:2 fala que não é bom ter zelo sem entendimento. Nós precisamos ter entendimento, ter sabedoria, ter discernimento, ter a inteligência dada por Deus para nós conduzirmos a nossa vida do jeito que agrada ao Senhor. A palavra do Senhor, aqui, os inimigos foram cercar. Eu quero que você preste bastante atenção nisso daqui que vai ser falado, que isso é importante. A palavra do Senhor fala que o inimigo cercou a cidade de Eliseu. Eliseu não, um moço de Eliseu, talvez era o discípulo dele, um dos filhos dos profetas. A Bíblia fala moço, servo. Esse moço, quando ele saiu, ele viu o exército da Síria cercando a cidade. Cercando a cidade. E ele pega e ele grita: ai meu Senhor, o que faremos? O exército inimigo está cercando a cidade. Aí, o profeta Eliseu, ele faz uma oração ao Senhor e fala para Deus: abra os olhos deste moço, para que ele veja. Quando Deus abriu os olhos daquele moço, ele viu que ao redor das montanhas haviam carros e cavalos de fogo de Deus, uma tropa celestial guardando e protegendo aquela cidade. Quando aquele moço teve a primeira visão, foi uma visão humana, segundo os seus olhos naturais. Quando Eliseu fez a oração, Deus abriu os olhos daquele moço e ele teve uma visão sobrenatural. Ele teve uma visão espiritual. Há uma grande diferença quando nós temos apenas uma visão humana. Deus, Ele quer de você jovem que está aqui, que você tenha uma visão espiritual. Creia que Deus quer abrir os teus olhos espirituais, para que você enxergue as coisas que Deus quer te mostrar. Quando ele viu aquilo ali, quando Deus abriu os olhos daquele moço, que ele viu que na verdade quem estava cercado eram os inimigos. Você está entendendo? Quando ele teve a visão humana, ele quis dizer: estamos perdidos. Quando ele teve a visão espiritual, ele poderia dizer: estamos feitos, a vitória já é nossa. Aleluia! Porque a visão que você tem, ela vai mudar o teu comportamento. A tua visão vai mudar o seu modo de viver. A visão que Deus quer te dar vai mudar a história da tua vida, vai te dar direção. Você crê? Você crê? Irmãos, quando ele viu, aleluia, quando os olhos espirituais dele foram abertos, ele poderia falar: a vitória é nossa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Deus é tremendo, irmãos, Deus é tremendo. Deus é tremendo, Ele é fiel. Aleluia! Salmo 112, versículo 8 fala: Ele, se referindo ao homem de Deus, ou à mulher, ele é confiante e destemido, olha com triunfo para os seus inimigos. Olhar triunfante.
Quando Deus abre a nossa visão, o nosso olhar é um olhar de triunfo. Quando a nossa visão é humana, muitas das vezes nós falamos assim: estou perdido, não sei o que eu faço da minha vida, não sei que rumo eu vou dar da minha vida. Mas quando Deus dá uma visão espiritual, você olha para aquele problema, mas você olha com triunfo. A montanha é grande, mas a vitória vai ser tua. O mar está se levantando, mas eu vou chegar do outro lado. O gigante é grande, mas hoje ele vai cair por terra. Oh, aleluia, aleluia. É este olhar triunfante, este olhar do mundo sobrenatural que Deus quer trazer para você, jovem, nesta noite. Amém? Este olhar, esta visão, é um discernimento, é uma sabedoria, é um entendimento das coisas. E isso é necessário para você tomar rumos e direções na tua vida. Não tome rumo e direção segundo a sua ótica humana. Se Deus não falou nada, não faça nada. Se Deus não te direcionou, não crie e tome o seu próprio rumo. Mas Eliseu, esse jovem, ele só teve essa visão porque houve uma oração a favor do jovem. Esse jovem, esse moço, ele recebeu uma oração do profeta Eliseu. Este jovem recebeu uma oração do profeta Eliseu, para que os olhos dele fossem abertos, e para que ele enxergasse. Deus ouviu a oração do profeta Eliseu, a favor daquele jovem, e Deus abriu a visão espiritual daquele jovem. Então, aquele momento que aquele jovem acordou, aquele moço acordou, que ele viu aquilo ali, era uma preparação de Deus para ele. Deus o levou para aquela situação, ele viu aquilo ali, porque Deus queria dar uma visão diferente para ele. Você jovem está aqui, você veio aqui, eu creio que o Espírito Santo te preparou essa oportunidade, jovem, para você estar aqui. Porque com base nessa palavra que foi pregada, hoje nós faremos uma oração por você, jovem. E a oração é para que Deus abra a tua visão, para que Deus abra os teus olhos. Se como Paulo em Atos 9 existem escamas, que essas escamas venham cair. E para que você, jovem, tenha uma outra visão, uma visão diferente. E eu creio que Deus tem uma visão diferenciada para você. O que você não via, você vai ver. O que você não enxergava, você vai contemplar. O discernimento que você não tinha, você vai ter. Você vai discernir as coisas. E eu creio que você vai ter um discernimento tão grande. Você vai conseguir enxergar. Aleluia. Até um fio de cabelo, você vai conseguir ver nitidamente. Porque quando Deus faz a obra, é para valer.